Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 29 de outubro, se prepara 14º salário, mais pagamentos liberados, e eu vou trazer detalhes aqui importantíssimos para vocês. Nós temos boa notícia. Temos surpresa e temos mudança já a partir de segunda-feira, então você não pode perder. E hoje, sabadão, dia 29 de outubro, dia de feijoada, dia de churrasco. Como que tá aí a sua vida hoje? Comenta aí pra mim como que tá seu dia. Você está bem? Você é de qual cidade, de qual estado? Comentem aí pra mim que eu quero saber. É um grande prazer, uma honra ter cada um de vocês aqui comigo no Alô INSS hoje, tá bom? Obrigada aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em estar por dentro das notícias junto com a gente. Você está no canal Alô INSS, um dos maiores canais de previdência social do país. Eu sou Ana Paula e o nosso objetivo aqui é trazer notícia, explicação, orientação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter e às vezes não faz ideia. Então o nosso papel é ajudar você com esse tipo de conteúdo, tanto previdenciário quanto sobre outros direitos não previdenciários, mas que é importante você saber. Por isso é fundamental, você que ainda não é inscrito, clicar aqui no botão de se inscrever. É de graça, é só clicar nesse botão escrito inscreva-se em vermelho aqui embaixo, você estará inscrito e toda vez que eu postar vídeo novo, você será recebido aí, você irá receber, né? Porque o próprio YouTube irá te notificar, tudo bem? Pessoal, vamos lá para as notícias? Nós temos 5 notícias importantíssimas aqui, que é o padrão do boletim do INSS, 5 notícias para você, aposentado, pensionista, ficar por dentro dos seus direitos. Então fica até o final do vídeo. Eu quero bastante joinha no vídeo. Quem ainda não deu, por favor, deixa o seu gostei aí para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E não esqueça de compartilhar o vídeo, pessoal, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, todo mundo que você conhece, combinado? Já segue nossa página no Facebook e no Instagram, ainda não? Então segue lá, porque lá também tem novidades importantes para vocês. E bora lá para as notícias, começando com a charada do dia, que foi enviado por Geraldo Magela. Geraldo, tudo bem com você, meu querido? Geraldo é inscrito aqui do canal INSS, deixou essa charada. Vamos ver se você vai acertar, ele nos desafiou. E muito obrigada, viu, Geraldo? Porque você está fazendo parte de um quadro importantíssimo, pois a charada ela é mais do que entretenimento, ela é qualidade de vida. O objetivo da charada, pessoal, é estimular a mente de vocês para prevenir o mal de doenças mentais, principalmente o Alzheimer. E isso foi provado cientificamente, por isso que a gente colocou a charada, né, como um entretenimento, mas também pensando na sua qualidade de vida. Por isso participa, faça como o Geraldo, comece sua mensagem com a palavra charada, porque eu sei que todo mundo conhece uma charada na vida. E você pode ajudar a vida de milhares de pessoas sem você nem ter ideia do quanta gente você está ajudando a estimular essa mente a se manter saudável. Então participa, que é de graça. Quem sabe amanhã é sua charada selecionada. Só não esqueça de deixar a resposta na mesma mensagem, tudo bem? E o Geraldo foi o selecionado hoje para a charada do dia. E olha só o desafio que ele lançou pra gente. O que é o que é? Por que na Argentina a vaca olha para o céu? Olha isso. Olha isso. Por que na Argentina a vaca olha para o céu? Comenta aí pra mim, deixa nos comentários que eu quero saber se você vai acertar ou não. Já já eu vou trazer a resposta que o Geraldo deixa pra gente. Um beijo, viu, Geraldo, pra você. E enquanto isso, vamos para as notícias. Começando, a primeira surpresa do vídeo de hoje é que a partir da segunda-feira, olha só, Banco Pan e também o Banco Facta poderão disponibilizar o empréstimo consignado para o menor de idade. O que significa que essa pessoa que tem representante legal, igual você que está me assistindo, tem representante ou é o representante legal de um aposentado, de um pensionista ou de um BPC Loas, e esse pensionista, esse BPC é um menor de idade e você quer contratar empréstimo porque você cuida dessa pessoa, precisa ali para comprar algum equipamento, alguma coisa para essa pessoa, reformar a casa, criar condições melhores, um ambiente melhor para essa pessoa, você pode contratar esse crédito. Não é certeza ainda que será na segunda, pode ser entre segunda, terça ou até o final da semana. Mas eles já se posicionaram e já abriu um pré-cadastro. Então você, aposentado, pensionista e BPC, que tem representante legal,
e é o menor de idade, né? O representante legal, ele representa o menor de idade, quer fazer o pré-cadastro, chama a nossa equipe e envia os documentos. Envia a foto do seu RG e CPF do representante, também do beneficiário. Ah, o beneficiário é menor, não tem RG. Manda a certidão de nascimento e manda o CPF, porque o CPF é obrigatório, né? No caso do benefício social. Não esquece, manda o número do benefício. Se não tiver, a equipe consegue puxar depois pelo CPF. Mas é importante vocês mandarem os documentos certinho, né? O documento de identificação, tanto você representante quanto beneficiário, o comprovante de endereço e o comprovante bancário onde você deseja ter o empréstimo em conta. E aí na segunda-feira, pois o atendimento é de segunda a sexta, né, das 9 às 18, a nossa equipe irá já ver a sua mensagem, que você já vai estar enviando, e vai poder conferir e já fazer o seu pré-cadastro pronto para quando o sistema abrir, você já ser informado que vai ser digitada a sua proposta e receber o link tudo certinho, com segurança pela Alô INSS, tudo bem? Pois a Alô INSS intermedia contratos de empréstimo consignado com os bancos e a gente não cobra nada pelo serviço, é de graça. E aqui é tudo com muita segurança, tudo bem, pessoal? Um outro ponto importante, você que não tem representante, é aposentado, pensionista e BPC, você consegue contratar também. Nós trabalhamos com empréstimo consignado para o aposentado, pensionista e BPC e também com empréstimo FGTS, com cartão benefício. Então você consegue solicitar aí direto com a nossa equipe. Lembrando que você solicita hoje, mas o atendimento é de segunda a sexta. Então provavelmente ninguém vai te responder hoje, mas não precisa se preocupar. Na segunda a equipe irá te atender com todo carinho, tudo bem? Gente, vamos começar aqui falando de mudança nos pagamentos que pode afetar muita gente por causa da questão aí da prova de vida. O que acontece? A prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS está suspensa até dezembro desse ano a obrigatoriedade. Isso não impede você de realizar. Se você quiser ir no banco e realizar sua prova de vida, você pode ir lá, que não tem problema, é um direito seu. Mas você não é obrigado, você não vai ter um impacto no seu pagamento esse ano por causa disso, porque você não foi. Ao menos que você é um servidor público, porque você é aposentado, né? Servidor aposentado, você tem que seguir a regra do seu estado. E muitos estados permaneceram com a regra de que você tem que provar que você está vivo no banco no mês do seu aniversário. Então siga a regra do seu estado. Já você é aposentado pela Previdência Social, segue a regra do INSS. E a regra do INSS é que é só a partir de janeiro de 2023 é que você terá a prova de vida. Só que o que vai acontecer em janeiro? As pessoas não vão mais precisar se deslocar aos bancos para fazer comprovação anual. Caberá ao próprio órgão utilizar as bases de dados do governo federal para checar se os segurados estão vivos ou não. Isso será feito com cruzamento de informações cada vez que os segurados acessarem um dos serviços do governo. Quem votou no primeiro turno das eleições, por exemplo, já assegurou o recadastramento anual, mesmo que não participe do segundo turno no próximo dia 30. Mas desse ano, ano que vem é um outro ano, e aí você tem que seguir as outras regras, tá? O procurado, o INSS, informou o seguinte, que até o início de 2023 não será realizado nenhum procedimento de prova de vida. Então o segurado não precisa se preocupar. Pelo menos por enquanto, isso é um alívio. O órgão destaca, porém, que os canais tradicionais para realização do recadastramento anual seguem ativos. Se for da preferência da pessoa, ela ainda pode usar os terminais de autoatendimento dos bancos ou do próprio aplicativo do Meu INSS, mas destacamos que o segurado não precisa mais sair de casa para fazer a prova de vida. Ele acrescenta a nota do INSS essa informação. É importante lembrar que o voto nas eleições em qualquer candidato passou a figurar como uma das alternativas válidas para a prova de vida, após determinação da portaria número 1408 de 2022, que foi publicado no início do ano no Diário Oficial da União. Mas a questão não é em quem você vai votar, a questão é você votar, você apresentar o seu título de eleitor como você está vivo para participar, né, dando o seu voto, independente de quem seja o voto. Então, muita gente acreditou que tinha que votar no presidente Bolsonaro, né, para poder provar, senão não daria se votasse em outro candidato, e não tem nada a ver. Isso não passa de fake news se realmente ocorreu, tá? Então é isso, e eu tô aqui sempre para trazer a verdade e a orientação clara para vocês não ficarem com dúvidas. Então o impacto no pagamento esse ano por causa de prova de vida não tem para quem é do INSS, só para quem é servidor, que você servidor tem que seguir a regra do seu estado, tudo bem? Agora eu vou trazer umas últimas notícias aqui para vocês
que é importante, que ocorreu durante essa semana, que parou a mídia, saiu na TV, repercutiu muito e você tem que saber, tá? A primeira notícia é sobre a política de valorização do salário mínimo, pessoal. Sem uma política de valorização que foi feita com questão do PIB, lembra a política do PIB? Porque de 2019 para cá a gente não teve mais aumento real, a gente teve só aumento de inflação. Mas antes do governo Bolsonaro, a gente tinha um aumento do PIB também. E aí o que acontece? Foi feito um estudo por alguns jornais que trouxeram como que seria o salário mínimo hoje se ele fosse a política de hoje do Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro fosse desde 2002 com essa política de valorização que o salário mínimo não tem, que é só inflação, hoje o salário mínimo estaria em R$ 699. Praticamente metade do valor de 1.212 que está vigente nesse ano. Isso a gente está falando de 2002 para cá, ou seja, são 20 anos de reajuste. 20 anos de reajuste se ele fosse sem o PIB, se ele fosse só com base em inflação, seria R$ 699. Agora, se ficar 20 anos, 4 já foi, dentro do governo atual, né? Mais 16 anos continuar desse jeito, o salário mínimo vai ser praticamente isso, né? Daqui esses 20 anos, daqui 16 anos agora, né? O salário mínimo ele seria metade do que deveria ser se tivesse a política de valorização que o governo atual tirou, que é do aumento do PIB. Só que um problema maior também que está acontecendo dentro da questão do salário mínimo e que repercutiu muito é que o governo pretende votar uma PEC agora no mês de novembro para conseguir bancar o Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem, aonde pretende desindexar o salário mínimo da inflação, o que vai fazer com que a correção do salário mínimo seja pior ainda do que é hoje. Que ela seja, ao invés de ser pela inflação, ela seja pela meta inflacionária. Isso vai fazer com que reduza mais ainda o salário. O governo foi questionado, o Guedes veio nas redes sociais e disse que não vai diminuir o salário, que pelo contrário vai aumentar o salário, vai ser maior que a inflação. E isso só vai acontecer se ele colocar uma meta maior que a inflação. Mas se ele tá com o objetivo de desindexar o salário mínimo da inflação, porque ele precisa liberar verba para pagar o Auxílio Brasil, não faz sentido ele falar que vai ficar pagando salário maior todo ano. Talvez o primeiro ano, para não pegar tão mal, ele possa estipular uma meta maior e colocar. Mas os próximos anos, se for seguir a lei, a regra da desindexação é pela meta da inflação. Mas que eles façam um plano diferente, que eu duvido, já que eles querem que tenha verba sobrando para bancar o Auxílio Brasil. E não é só isso que vai mudar, né? Vai taxar lucros e dividendos, vai aumentar impostos, né? Então, assim, vai ter muita coisa aí que vai rolar no ano que vem. A gente tem que se preparar. E o que acontece? Essa política pegou fogo essa semana. E eu queria saber de vocês, se vocês apoiam ou não essa mudança na política de valorização do salário mínimo, a desindexação do salário mínimo à inflação. Você apoia ou não? Comenta aí pra mim, só pra eu saber. Segunda notícia, que também gerou uma repercussão. As placas que indicam estacionamento para idosos foram alteradas. Uma resolução do Conselho Nacional do Trânsito, que é o CONTRAN, alterou o modelo de placas de trânsito que indicam áreas de estacionamento exclusiva para idosos. Em vez do desenho simbolizar uma pessoa curvada com bengala, o símbolo passará a representar um cidadão de pé com a postura reta e o sinal de 60+. A resolução dá um prazo de 5 anos para que a troca das placas seja realizada, mas algumas cidades do país já começaram a adotar o modelo. De acordo com o Estatuto do Idoso, 5% das vagas disponíveis em estacionamentos públicos e privados devem ser destinadas exclusivamente aos veículos conduzidos por pessoas acima de 60 anos ou que as transportem. E essa foi uma mudança pequena, mas considerada muito importante por demonstrar a importância aos nossos idosos e colocar igualdade social. O idoso não necessariamente precisa ser curvado e andar com uma bengala, ainda mais agora, né, com todo esse avanço da medicina, da tecnologia, que as pessoas estão vivendo mais e estão ficando mais saudáveis. Então,
uma pessoa seria simbolizada aqui, ó, de postura reta e em pé com o sinal de 60 a mais apenas. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa alteração. Vocês se incomodavam com a forma dos símbolos que utilizam para simbolizar uma pessoa acima de 60 anos? Você se incomoda com aquele símbolo que é uma pessoa curvada, bengala? Ou você nunca se importou com isso? Vão comentando aí para mim, para eu poder entender o que o aposentado e o pensionista acham. Enquanto isso, terceira notícia que repercutiu também, tem um documentário, olha só, vocês viram isso? Hashtag não, né? Mas, abre aspas, lugar de mulher é na política. Esse documentário, pessoal, ele foi indicado ao Prêmio Televisão América Latina. O documentário Lugar de Mulher na Política, ele é finalista do Prêmio de Televisão América Latina. A obra foi produzida pela TV Senado e narra a criação da bancada feminina e a representatividade que as mulheres exercem nesse local. O documentário destaca a luta por equidade, por voz e pela ocupação de lugares de poder ao decorrer dos anos, e a produção foi indicada a 2 categorias, uma delas destinada às principais obras da premiação. Todos são extremamente importantes opinar politicamente, afinal, nosso país fala que todos somos iguais perante a lei. E eu quero saber o que vocês acham da representatividade das mulheres na política e o que vocês pensam a respeito dessa voz feminina, né, da voz das mulheres, do espaço que elas vêm conquistando. Você apoia esse tipo de luta? Você não apoia? Você pensa diferente? Vai comentando aí pra mim, deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E a notícia 4, pessoal, é sobre doença em idosos. Por isso que a gente coloca a charada para estimular a mente de vocês, porque nós temos tanto medo do Alzheimer que qualquer mudança de comportamento de um idoso próximo faz disparar luzes de alerta. E embora toda alteração física, emocional ou mental mereça atenção, há doenças também tratáveis cujos sintomas se assemelham a quadros de demência. Uma delas é a infecção do trato urinário, prevalente entre os mais velhos e combatida com antibióticos. Idosos apresentam menos sintomas como febre, dor a urinar e urgência em ir ao banheiro, mas podem ocorrer problemas como agitação, dificuldade de concentração, estado de sonolência, alucinações, além da perda de apetite, incontinência recente e até quedas. Medicamentos anticolinérgicos, antihistamínicos, antidepressivo, tricíclicos, nossa, que nome difícil, remédios para Parkinson, entre outros, também tem o potencial de desencadear efeitos colaterais semelhantes a um quadro demencial. Isso é importante vocês conhecerem, tanto quem é idoso quanto quem tem algum idoso aí próximo, para você ficar atento. Entretanto, suspender o uso ou alterar sua dose só deve ser feito sob supervisão médica. E esse tema ganhou uma repercussão essa semana também. Então, por isso que a gente está trazendo para vocês. Aliás, tem tudo a ver com os idosos aí. E nosso trabalho é trazer esse tipo de comunicação para vocês, tá? Agora, mais uma informação, mais uma notícia aqui para vocês agora, que é a nossa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão. Olha só como que tá um jantar juntos, né? Um casal aqui, e a mulher no celular, e o homem diz: amor, você sabia que já é possível as pessoas jantarem sem fotografar a comida? Porque olha só, né? A charge de hoje, ela nos mostra como as redes sociais interferem na nossa vida cotidiana. Às vezes a gente age sem pensar, tudo tá na rede social. Você já parou para pensar que isso pode ser um risco, até mesmo em questão de golpe? Pessoas podem saber demais sobre você e isso pode ser ruim quando as pessoas sabem demais, porque elas podem usar isso, né, contra você. Um exemplo, já sabe quem são seus filhos, seu marido, sua esposa, seus netos, qual é o horário que você sai todo dia para trabalhar, porque sempre você está postando a foto no mesmo horário, dizendo que está no ônibus, que está indo para o médico, que está indo para algum lugar. Então tudo isso é monitorado, porque as redes sociais estão sendo vista por muitas pessoas que às vezes não são seus amigos, então tem que tomar muito cuidado.
E hoje em dia as pessoas estão envolvidas cada vez mais na tecnologia, necessidade de sempre fotografar. Você também gosta de tirar foto da comida aí? Fica com o celular durante as refeições? Vão comentando aí pra mim que eu quero saber. Enquanto isso, pessoal, lembrando que os pagamentos do INSS foram concluídos com sucesso essa semana, hein? Os beneficiários que recebem benefícios até um salário mínimo, do dia 25 de outubro a 28 de outubro, concluiu para 4 grandes grupos, que foi do NIS final 1 ao 4, os pagamentos do salário do mês de outubro. Agora, segunda-feira, dia 31 de outubro, volta os pagamentos para o NIS final 5 e vai até dia 4 de novembro, que é o NIS final 8, né? Então, mais 4 grupos serão pagos. Dia 2 não tem, porque o dia 2, que é quarta-feira, é feriado, dia dos finados. Então, por isso que tem segunda e terça, que é o NIS final 5 no dia 31, que é segunda. O NIS final 6, dia 1º de novembro. NIS final 7, dia 3 de novembro. E NIS final 8, dia 4. Aí depois volta dia 7 para o NIS final 9 e termina dia 8 de novembro para o NIS final 0. Quem recebe benefícios acima de um salário mínimo começa a partir da terça-feira, dia 1º de novembro, já essa semana também, que é o NIS final 1 e o NIS final 6, que recebe na terça, dia 1º. Aí o NIS final 2 e 7 na quinta, dia 3. E o NIS final 3 e 8 na sexta, dia 4. Depois retoma dia 7 para o NIS final 4 e 9. E na terça, dia 8, para o NIS final 5 e 0, concluindo o calendário também para quem recebe benefício acima de um salário mínimo. Independente da data que você receba, todos estão com o extrato já disponível, tá? Então você consegue consultar através do meu INSS os valores, tudo certinho, tudo bem? Agora vamos falar a respeito do 14º salário e também sobre o futuro dos idosos. Mas antes eu quero falar sobre um desinteresse atual, que o processo eleitoral ele deveria ser uma celebração de ideias e propostas em prol do melhor candidato. Mas infelizmente, eu não sei se vocês pensam igual a mim ou não, mas eu gostaria muito de ouvir vocês. Nós vemos que nas democracias modernas isso não vem mais acontecendo. O ideal era que tivéssemos de um lado campanhas propositivas que valorizassem o debate de ideias e de outro lado cidadãos mais interessados nas plataformas e propostas de trabalho de cada candidato. Nesse caso, nós teríamos uma verdadeira festa democrática de propostas e soluções. Mas por conta do que acontece atualmente, as pessoas passaram, numa grande maioria, a se interessar menos ainda pela política, o que é algo realmente muito preocupante, pensando no futuro do nosso país. Afinal, quem decide, quem irá decidir por nós é o povo. E é por isso que um dia antes das eleições queremos deixar nosso recado para vocês que vão votar amanhã, pensando no futuro de todos. Mas afinal, o que vocês pensam a respeito do desinteresse na política? Você está desinteressado ou você é uma pessoa interessada na política? Você acha que os candidatos eles estão aptos, de fato, a tocar o país de uma forma democrática? Ou você acha que não? Ou você acha que sim? Ou você acha que está tudo normal? Ou não? As pessoas estão brigando, matando, se separando por briga política. Isso sempre ocorreu. Mas parece estar um pouquinho pior nesses tempos de hoje. Não sei o que vocês pensam desses últimos anos sobre essa questão de processo eleitoral. Mas eu gostaria de ouvir vocês e é um ponto de refletir. Vamos refletir o debate de ideias. O candidato que você vai votar, esse candidato, ele vai trazer, com base nos discursos dele, algo para o aposentado e pensionista? Lembrando que a gente tem que pensar no futuro também, não é só no hoje. E o futuro é o seu filho, é o seu neto, é a sua família, que também vai ser idoso, que também vai se aposentar, que pode, todos nós podemos passar por algum acidente, ficar com alguma invalidez. E aí? Será que o candidato que a gente escolhe defende essas pautas? O que vocês acham? Vamos refletir isso para na hora das urnas colocar sempre... Não, agora já foi praticamente, que agora é segundo turno, né? Não tem opção. Mas a gente fala até nos próximas eleições, pensar sempre quem é o candidato que eu tô colocando lá para ficar mais 4 anos. Será que eu vou ter direito de reclamar do salário, dos direitos sendo cortados, dos direitos sendo reduzidos?
porque eu coloquei aquele candidato lá? Então é um ponto de reflexão importantíssima. Votar com consciência. E o 14º salário vem trazer isso, né? Esses anos de luta pelo 14º, e o que aconteceu? O 14º ficou na gaveta, os aposentados não foram priorizados, mas a nossa luta não parou, não terminou, pelo contrário, a gente continua forte, firme, lutando para que um auxílio possa ser dado a vocês, alguma ajuda. Mas é importante saber que os parlamentares, muitos parlamentares, que eu falo porque muita gente foca só presidente da República, mas não é só para focar o presidente da República, porque ele sozinho não faz nada. Sabe quem manda muito mais no Congresso? É o deputado, é o senador. E esses aí, será que você votou com consciência? Pois a gente viu que muitos dos que, inclusive, ofenderam aposentados foram reeleitos. Então a gente olha isso e a gente percebe o quanto é importante estar integrado na política. O desinteresse político não é bom e nem saudável para o país e nem para a bandeira do aposentado e pensionista. Por isso é importante refletir. O 14º salário, a gente continua firme na luta. Lutando com quem ainda acredita que é possível, com quem quer lutar, com quem precisa do 14º. Porque é uma questão de necessidade, não é só eu quero porque eu quero. É uma questão de necessidade, tudo bem? E já que a gente está falando sobre futuro, né? Falar sobre os futuros idosos, que é a mobilidade. Teve um estudo que trouxe que a mobilidade das pessoas a partir dos 60 anos de idade, que é o 60 mais, é um tema de amplo estudo, né? Fundado aqui por uma fundação, na verdade, feita em parceria com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é o SEBRAP, e também a Fundação MAFRE, que divulgaram, e a pesquisa Adeus a Chaves, Perfil, Segurança e o Momento de Transição. Aborda como é o comportamento dos 60 mais na mobilidade, impactos com a pandemia e principalmente reflexões sobre a hora de parar de dirigir. O ato de dirigir para as pessoas idosas é sinônimo de autonomia e independência para realizar atividades do dia a dia, como se locomover até o trabalho, ter momentos de lazer, autocuidado e saúde. Quem afirmou isso foi Fátima Lima, que é representante da Fundação MAFRE do Brasil. E ela continua, abre aspas, contudo, com o processo natural de envelhecimento, podem ocorrer perdas sensoriais e cognitivas importantes, que influenciam na capacidade do indivíduo idoso para dirigir. Fecha aspas. E há uma elevação que reflete no número de pessoas idosas habilitadas a dirigir, que passou de 11% em 2013 para 18% em 2021. Desse total, as mulheres são minoria, 44%. Entretanto, essa proporção diminui conforme aumenta a idade. De 61 a 70 anos, as mulheres são 37% do total de condutores. Na sequência, elas são 29% na faixa de 71 a 80 e, por fim, representam 23% entre o público feminino a partir dos 81 anos. E eu quero saber de você. Você tem habilitação? Você ainda dirige? Sim ou não? Comenta aí pra mim, pra gente fazer a pesquisa aqui no canal. E olha só, pessoal, respondendo a charada do dia, o que é o que é? Por que na Argentina a vaca olha para o céu? Porque ela vê Buenos Aires, ou seja, boi nos ares, pessoal. Olha só, essa foi a resposta da charada do nosso querido Geraldo, inscrito do canal. Um beijo pela colaboração. Comente se você acertou, se você errou. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. E à tarde tem mais conteúdo, então não perca o vídeo da tarde. Um bom final de semana a todos, fiquem com Deus e até logo.